em alta de 0,69%, cotada a R$ 5,36, após um dia marcado pela divulgação de dados econômicos relevantes no Brasil e também nos Estados Unidos. Inclusive lá fora, investidores acompanharam a revisão do crescimento da economia americana. Alan Gani está aqui com a gente para analisar esse cenário todo e também essa cotação do dólar. Gani, o que é que os investidores acompanharam em relação a essa revisão da economia americana? O que você traz para a gente em torno disso? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia a toda a nossa audiência. Principalmente foi o PIB acima do esperado nos Estados Unidos. O PIB trimestral, a gente está falando do segundo trimestre, veio com um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado, acima das expectativas de mercado. Isso mostrou um aquecimento da economia norte-americana. Se a economia está mais aquecida, significa um risco maior de inflação. Tendo mais inflação, qual que é o remédio para combater a inflação? É a taxa de juros. Então, os investidores acreditam que o Fed não dará aqueles cortes na taxa de juros que foram programados de maneira tão intensa. Então, subiu a perspectiva novamente de juros mais altos na economia norte-americana. Se o juro sobe por lá, o prêmio na renda fixa norte-americana se torna mais atrativo. Por isso que houve queda da Bolsa por aqui, houve migração de investimentos para os Estados Unidos, o mercado se antecipa, e também migração para o dólar. Aumentou a demanda por dólar. Tanto é que o dólar subiu por aqui. O que explicou o dia de ontem no mercado financeiro, queda da Bolsa e alta do dólar, foi o PIB mais forte dos Estados Unidos. Gani, pensando que hoje é sexta, vem final de semana, né? Qual pode ser o efeito final de semana? O que o mercado, né? O que vai mexer com o dólar na próxima semana? Como o mercado fica fechado no final de semana, aí todo mundo se volta para as declarações políticas, Soraya. Então, eventualmente uma fala de Donald Trump ou uma fala aqui de Lula, né? Aí isso pode movimentar o mercado. Então, é muito comum que durante o final de semana você tenha algum tipo de efeito político e aí na segunda-feira você tem uma abertura ou de queda ou de alta, dependendo do tipo de declaração. Então, por exemplo, se o Donald Trump der uma sinalização no final de semana de que ele quer conversar com o Lula, quer fazer negócios com o Brasil, aí é bolsa para cima, dólar para baixo. Em sentido contrário, se ele falar que vai retaliar o Brasil, que não quer conversa, coisa nenhuma, aí significa dólar para cima, bolsa para baixo. Enquanto essas sinalizações não vêm, aí é o movimento do mercado natural com essas informações a respeito das economias dos dois países, né? E com cautela? E com cautela, exatamente. A gente está num momento aí de cautela porque há uma grande incerteza em relação aos próximos passos da política de juros lá nos Estados Unidos. O que tem afetado muito não é a política de juros aqui no Brasil, até porque o Banco Central deixou bem claro que a Selic ficará em 15% por um bom tempo e não hesitará em aumentar a taxa novamente, caso necessário. Mas há uma grande incerteza em relação à economia norte-americana. Todo mundo inicialmente esperava que com as tarifas protecionistas haveria um efeito inflacionário ou uma forte desaceleração da economia norte-americana, também por conta das políticas imigratórias. Só que esse dado do PIB de ontem surpreendeu, porque mostrou um mercado de trabalho também mais aquecido e uma atividade econômica mais pujante e sem a inflação. Então, por hora, o mercado ficou meio perdido e falou, opa, peraí, o Banco Central lá nos Estados Unidos poderá não reduzir a taxa de juros de maneira tão intensa. É por isso que o dólar saiu, né, daquele patamar de 5,30 e voltou a rondar os 5,36. O que a gente resume, né, nesta semana numa palavra é volatilidade, ou seja, muita oscilação no preço dos ativos. Até já. Até. Daqui a pouco.